E galera, o episódio 4 de Invasão Secreta foi muito louco, hein? Afinal, o Gravik é imortal? E há quanto tempo que o Road é um Screw? E o Talos, morreu mesmo? Ou será que sobreviveu igual a Gaia? Tem muita coisa pra gente conversar sobre esse episódio 4, muitos detalhes, vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e pois é, o episódio 4 trouxe acontecimentos muito importantes para a história da série e também para o UCM, hein? A gente já desconfiava que o Road era um Screw, mas agora foi comprovado, hein? Será que é desde o primeiro Homem de Ferro ou desde os Vingadores que ele foi substituído por um Screw? E por falar nos Screws, o Gravik é um Super Screw, assim como a Gaia. Mas no caso do Gravik, será que é possível matá-lo? Como que isso pode acontecer? Nós vamos conversar sobre tudo isso, só não se esqueça de curtir o vídeo, hein? Deixa o like porque isso ajuda pra caramba e se você curte esse assunto e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque a gente tem muita coisa boa, beleza? Mas já vai comentando o que você achou desse episódio, hein? Se você curtiu, se não curtiu, tá gostando da série e fica até o final pra você ver as minhas teorias, as minhas análises, pra você escrever se você concorda ou não. A sua opinião é muito importante, quero saber o que você pensa, beleza? O episódio começa mostrando que a Gaia sim sobreviveu. Minha teoria tava certa, hein? Semana passada eu falei pra vocês que eu achava que ela tinha sobrevivido e que ela era uma Super Screw. E foi de fato isso que aconteceu. A gente tem um flashback mostrando que ela usou as memórias daquela cientista pra operar a máquina e ela conseguiu aplicar as super habilidades em seu corpo. Só tem a dúvida se ela conseguiu dos outros, assim como o Gravik, ou se foi apenas as habilidades do projeto Extremis, aquele projeto lá de Homem de Ferro 3. Com certeza a gente vai descobrir se ela tem todas as habilidades ou só essa nos próximos episódios, que inclusive só tem mais 2, hein? Mas o ponto é que ela tomou um tiro e não morreu. E levanta de novo essa pergunta: como que mata um Super Screw dentro dessa série? Na sequência nós temos um flashback muito importante lá de 2012, o ano de Vingadores 1, e a gente vê o Nick Fury conversando com a Priscilla. E mais uma vez preciso dizer que o rejuvenescimento digital deles está excelente. E ela menciona um poema muito importante que retrata o momento que o autor estava passando, mas também se assemelha muito com a situação dos Skrulls. E esse poema é muito importante para aquele momento no final quando o Fury confronta ela. E sobre o ano de 2012, a Priscilla diz pro Fury que ela imaginou que tinha sido ele que tinha reunido aquela equipe. Inclusive o jornal tá em francês porque eles estão em Paris. E eu ouvi uma teoria lá do Cosmic Wonder que eu achei bem interessante, que quando lá em Vingadores 1 o Fury diz, por causa daquela arma super tecnológica que o Coulson usa, que eles têm esse tipo de armamento por causa de pessoas como o Thor, e depois ele diz que o Thor e o pessoal dele não são os únicos por aí, pode ser uma referência justamente aos Skrulls, porque o Fury sabe da existência deles desde os anos 90. Então é um ponto que eu acho que faz bastante sentido. E então foi revelado que o Road durante todo esse tempo era um Skrull sim, inclusive lá nos créditos nós descobrimos que o nome é Rava, ou seja, o Road está sendo substituído por uma Skrull, é uma fêmea. E ele se encontra com a Priscilla, aquela ligação no final do episódio 3 era do próprio Road, um Skrull, e ele quer que a Priscilla mate o Fury. Ele já usou o seu cargo de coronel e de braço direito do presidente para tirar o Fury da jogada, e ele manda a Priscilla matá-lo. E é claro, né, todo esse diálogo estava sendo escutado pelo Fury, porque apesar deles acharem que ele tá fora do jogo, que ele tá quebrado, que ele não é mais o mesmo, o Fury está sim preparado, e a gente viu inclusive no final do episódio como ele ainda é bom e dá conta do recado. E agora só uma teoria minha, eu não vi ninguém falando isso, hein, e eu quero saber a opinião de vocês. Será que essa Skrull que estava transformada no Road não é uma pessoa muito próxima do Gravik, talvez uma namorada ou a esposa? Porque para confiar uma missão tão importante a alguém, o Gravik tem que confiar muito nessa pessoa, hein? E aí, o que vocês acham? Comenta aí. Então, quando a Priscilla volta pra casa, ela encontra o Fury sem a aliança e eles têm um momento muito importante pra esse episódio e também pro desenvolvimento dos dois. Porque ele revela pra ela que ele sabe que ela foi enviada pra matá-lo, mas ele também sabe que ela não vai conseguir. E dá aquela impressão que os dois vão atirar um no outro e no fim eles não atiram. Ou seja, eles realmente se amam. E ela não teria coragem de fazer aquilo. E também temos a revelação de quem era essa Priscilla, né? A pessoa original de quem a Vara assumiu a forma. Vara e Rava. Meio confuso, hein? Mas enfim, por ela decidir não matar o Fury, ela vai ter que fugir. Mas ela diz pra ele que ela sabe se cuidar. E nós temos uma cena do trailer que a gente vê a Gaia e a Rava juntas, lutando. Então ela com certeza vai aparecer, pelo menos no último episódio. Enquanto isso, a Gaia conversa com o Talos e ele revela qual é o plano dele, que é basicamente impedir essa guerra que o Gravik tá tentando começar de acontecer. Só que ela diz que ele tá iludido, que não é possível simplesmente conversar com o presidente
e dizer que existem Skrulls bons e que eles têm que parar apenas os ruins e deixar os Skrulls bons viverem com os humanos. E esse diálogo é muito importante por causa do que acontece no final, mas a gente já chega lá. O Nick Fury, então, sabendo que o Rhodey é um Skrull, vai atrás dele, manipula numa conversa muito boa e consegue realizar o plano dele, que é justamente fazê-lo tomar um líquido rastreável. Nick Fury e as suas tecnologias malucas, né? E aí a gente se pergunta há quanto tempo então que o Rhodey é um Skrull? De verdade, pessoal, eu não acho que eles vão fazer um retcon de todas as coisas que o Rhodey já passou, que na verdade ele morreu e um Skrull substituiu ele. Tem gente que acha que pode ter sido lá em Guerra Civil, quando ele machucou as pernas e tudo mais, mas eu acho que não, eu acho que é uma coisa mais recente, inclusive depois dos eventos de Falcão e o Soldado Invernal. Eu acho que a gente vai ter um flashback mostrando onde que o Rhodey verdadeiro tá, talvez ele esteja até lá na Rússia, naquela máquina de coletar memórias. Eu não acho que eles vão alterar tanto assim a história do Rhodey dentro do semi, senão todo o desenvolvimento de personagem que ele teve vai pro lixo. E eu acho que eles não vão arriscar isso não. Mas se você concorda com essa teoria ou tem uma outra, comenta aí, que é sempre bem-vinda. Então o presidente dos Estados Unidos vai para a Inglaterra para fazer uma negociação com a Rússia. E lá ele é recebido justamente pela Skrull transformada em Rhodey. E ele entrega a localização do presidente para o Gravik, que tem um master plan. Se o presidente está na Inglaterra para negociar com os russos toda essa questão, essa tensão política de guerra, ele vai armar um ataque contra o presidente se passando de russo, de agentes russos, né? Ele e todo o seu pessoal. Desse modo, os Estados Unidos não vão encontrar outra maneira de reagir a não ser atacando, e assim eles vão começar a Terceira Guerra Mundial, que é o grande plano do Gravik, né? Que os humanos matem uns aos outros, que o mundo fique devastado, e aí os Skrulls só vão matar os sobreviventes, os humanos restantes, e vão tomar terra. Esse é o grande plano do Gravik. Inclusive, a Gaia disse lá no plano do Talos que o Gravik já tem um plano para resolver essa questão da falta de lar, e o plano dele funciona. Ou seja, tem um conflito bem interessante sendo construído nessa trama. E é durante justamente esse ataque do Gravik que nós temos uma cena surpreendente. O vilão matando o Talos, pelo menos é o que tudo indica. E ele faz isso bem na frente do Fury, assim como ele fez com o agente Hill. Porque ele não quer matar o Fury diretamente, ele quer fazê-lo sofrer primeiro. O que talvez, se você pensar, gera uma contradição com o que o Skrull Rhodey mandou a Priscilla fazer, né? Mas talvez seja só pra ter um motivo pra eliminá-la também, porque eles sabem que ela não ia matar o Fury. E aí fica a pergunta, o Talos está morto mesmo? Ou ele também vai sobreviver igual aconteceu com a Gaia? E na minha opinião, é que sim, ele morreu de fato, pessoal. Porque não é uma morte banal. Primeiro tem toda a questão do peso que isso gera no Fury, assim como aconteceu com a gente Hill, mas também os momentos antes do morrer. Primeiro, o que ele disse pra Gaia, que ele queria provar para o presidente, para os humanos, que existem Skrulls do bem e que eles não são todos inimigos, que ajudando a parar o plano do Gravik, eles iam conseguir uma certa moral e assim conseguir morar na Terra entre os humanos. E foi justamente o Talos que conseguiu tirar o presidente do carro blindado, porque ele é um Skrull e ele é mais forte. E aquele soldado viu isso acontecer. Ele achou que ele era um alien inimigo e o Fury grita, ele tá comigo, ele tá com a gente. Então ali, não só esse soldado que a gente viu, mas também os outros, eles estão vendo que um Skrull se sacrificou para salvar o presidente. Então parece que o plano do Talos não era tão ruim quanto a Gaia achou. A única maneira dele sobreviver seria se ele também tivesse a habilidade, os poderes do Extremis. E ele não tem. E eu não acredito que eles vão levá-lo para o laboratório, porque eles estão na Inglaterra nessa cena. E o laboratório tá lá na Rússia. E a gente não viu em momento nenhum o Talos ir para aquele lugar. Então não faz sentido. E eu também não acredito que a Gaia tenha a possibilidade de passar as habilidades de regeneração e cura só porque ela tem. Eu acho que não vai acontecer isso. Então, sim, eu acho que ele está morto. Até porque a gente tem uma cena da Gaia chorando em cima de um corpo no trailer. E com certeza é o do pai dela. Ela nem sabia que aquela última conversa lá no banco, falando que ele estava iludido, era a última que ela teria com o pai. E agora, sem a mãe e sem o pai, ambos mortos pelo Gravik, ela com certeza vai estar muito empenhada em vencê-lo. E vai ser uma batalha que eu quero muito ver. Só que é importante nós falarmos do momento em que o Gravik mata o Talos, porque o Fury reage atirando. Ele dá um tiro no peito, não funciona, e ele mira no rosto. Quando o tiro atinge o rosto do Gravik, ele se regenera. Ou seja, o Fury atirou pra matar e ele não morreu. E o Fury fica em choque, ele não esperava isso acontecer. Afinal, ele conhece bem os Skrulls, era casado com uma, e ele sabe que eles não têm essa habilidade. O próprio Talos tinha sido morto ali segundos antes. Então o Fury está chocado e a gente fica com a pergunta:
como matar então um Super Skrull. Nessa batalha, inclusive, o Gravik já usou as habilidades do Groot, que ficou bem parecido com o Super Skrull, no qual o Gravik é inspirado lá dos quadrinhos, que copia os poderes do Quarteto Fantástico. Copia e amplia, né? E eu, a julgar por essa trama que o UCM criou, eu acredito que a única forma de matar os Skrulls é se eles encontrarem uma forma de reverter o experimento, ou seja, de anular, de tirar os poderes. E aí assim, o Gravik vai ser apenas um Skrull normal, claro, com várias habilidades sobre-humanas, com força, mas aí já fica mais fácil de matá-lo, de explodi-lo, qualquer coisa assim. Então eu acho que eles vão usar essa estratégia, até porque a Gaia absorveu as memórias da cientista, então ela sabe pelo menos um pouco como colocar esses poderes, então eles podem achar um jeito de reverter, de tirar esses poderes, porque é o único jeito que eu encontro para vencer o Gravik. Mas eu quero saber o que você pensa. Tem alguma outra possibilidade? Comenta aí embaixo e escreva também o que você achou desse quarto episódio. Acha que tá legal? Tá ansioso pro final? Você acha que o Talos realmente morreu? E acha que esse jeito aí de matar o Gravik funciona? Ou será que ele não vai morrer? Será que vai ser um vilão que vai ser guardado pra histórias do UCM daqui a uns anos? Escreva a sua opinião, que é muito importante. Não esqueça de deixar o like, curta o vídeo pra dar uma força aqui pra gente. E se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, porque a gente tem muito conteúdo. Não só análise semanal da série, mas também muita coisa sobre quadrinhos, DC, Marvel. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.